Milionário não queria mais viver, até que ela apareceu e fez isso. O sol de dezembro batia forte sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, espalhando luz dourada pelas folhas das palmeiras imperiais e fazendo dançar partículas de poeira no ar quente da tarde. Mas Ricardo Valente, aos 35 anos, bilionário por acaso e desiludido por escolha, mal notava a beleza ao seu redor. Sentado num banco de madeira rachado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, ele observava, sem ver, um casal de tucanos pousando numa árvore distante. Seus olhos estavam vazios, não de tristeza, não exatamente, mas de propósito, como se tivesse esquecido por que acordar era ainda necessário. Ricardo não estava ali por acaso. Ele vendera seu apartamento em Nova York, fechara as portas do escritório em São Paulo e cancelara todos os compromissos por tempo indeterminado. A imprensa especulava: estresse pós-pandemia, crise existencial do bilionário tech, romance secreto terminado? Nada disso. A verdade era muito mais simples e muito mais dolorosa. Ele estava cansado de viver uma vida que não reconhecia como sua, desde que herdara aos 24 anos o império do pai, uma holding de inteligência artificial que revolucionara o setor de logística. Ricardo se tornara uma máquina de tomar decisões, assinar papéis e esconder seu vazio atrás de números que nunca paravam de crescer. Até que, há 3 meses, ao abrir a caixa forte do escritório para pegar um documento antigo, encontrara uma carta que o pai escrevera antes de morrer. Filho, o maior fracasso não é perder dinheiro, é perder o coração. Era essa frase que agora ecoava dentro dele, como um relógio sem ponteiros. Ele não planejava se matar, só queria desaparecer, deixar de ser Ricardo Valente, o bilionário. Queria ser ninguém. Queria sentir que não carregava o peso do mundo nas costas. Por isso, pela primeira vez em 15 anos, usava calça jeans surrada, camiseta branca simples e tênis velhos, até raspar a barba por completo, algo que nunca fizera. Seu rosto estava nu, como sua alma. Foi então que, do caminho de cascalho à sua esquerda, surgiu uma mulher empurrando um carrinho com livros. Ela não era o que se espera de um encontro do destino. Não usava vestido leve nem cabelos ao vento. Tinha um boné azul desbotado com o logo de uma livraria, óculos redondos de grau presos por uma corrente colorida e botas de couro rachadas que pareciam ter atravessado o país inteiro. Cantarolava baixinho uma música antiga de Roberto Carlos enquanto organizava os livros no carrinho. Clássicos, poesia, livros de autoconhecimento, até uma bíblia surrada. Ao passar por Ricardo, ela parou. Não por pena, não por curiosidade mórbida, mas porque percebeu que ele encarava um exemplar de O Pequeno Príncipe, largado no banco ao lado, como se o livro fosse uma acusação silenciosa. Esse aí é emprestado, disse ela, com um sorriso torto e sincero. Mas, se quiser, posso deixar você ficar com ele. Só não vale chorar em cima. Já perdi 2 exemplares assim. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. Ela não parecia impressionada por vê-lo ali. E ele, pela primeira vez em anos, não estava sendo reconhecido. Não havia flashes, não havia Senhor Valente. Só uma mulher com olhos que pareciam enxergar além da máscara. Eu não choraria, respondeu rouco. Já esqueci como se faz. Ela riu. Um riso verdadeiro, cristalino, que fez até os pardais nas árvores próximas se calarem por um instante. Então você está no lugar errado. Aqui a gente chora até quando não quer. O jardim tem esse poder. Fez uma pausa, encarando-o com curiosidade gentil. Como é seu nome? Ricardo. Só Ricardo? Só. Tá bom, só Ricardo, brincou, estendendo a mão. Eu sou Lídia. Trabalho com leitura comunitária. Levo livros para quem não pode ir até eles. Hoje tô aqui testando um novo ponto de empréstimo gratuito. Ricardo hesitou, mas apertou sua mão. A pele dela era áspera, marcada pelo trabalho, mas quente, viva. Por que faz isso? Porque um dia, um livro me salvou, respondeu, simplesmente. E, se posso devolver o favor ao mundo, por que não? Naquele momento, Ricardo sentiu algo que não sentia há anos. Uma centelha, não de esperança exatamente, mas de curiosidade. Quem era aquela mulher que falava de livros como se fossem remédios? Que sorria sem pedir nada em troca?
que via um homem quebrado e, em vez de desviar o olhar, oferecia uma história. Ele não sabia ainda, mas Lídia não estava ali por acaso. E o que ela faria nas próximas semanas? Bem, isso mudaria não só a vida dele, mas o rumo de um segredo enterrado há mais de uma década. Um segredo que ligava os dois de um jeito que nem o destino ousaria inventar. Fim da parte 1. Quando quiser continuar, digite próxima parte. Cada nova parte será tão longa, rica e emocionalmente envolvente quanto esta. Sem clichês, sem repetições e com reviravoltas que só uma história autêntica da vida real pode oferecer. O sol ainda queimava o calçamento do Jardim Botânico quando Ricardo, quase sem perceber, começou a caminhar ao lado de Lídia. Ela seguia com seu carrinho de livros, parando de vez em quando para reorganizar os títulos ou anotar algo num caderno surrado preso por um elástico. Ele não fazia perguntas. Não ainda, mas observava. Observava como ela cumprimentava os guardas florestais pelo nome, como conversava com uma senhora que alimentava pombos como se fossem velhas amigas, como acariciava a cabeça de uma cadela vira-lata que apareceu do nada e passou a segui-los como se já os conhecesse. Ricardo não se lembrava da última vez que caminhara sem um destino, sem um relógio ditando seus minutos, sem um assistente lembrando-o de otimizar o tempo. Ali tudo era lento. Tudo era real. Até o suor escorrendo por sua têmpora parecia mais honesto do que qualquer jantar de gala em que estivera. "Você sempre traz livros aqui?" perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Lídia olhou para ele como quem verifica se a pergunta é genuína, e pareceu satisfeita com o que viu. "Há 2 anos. Comecei com uma mochila e 5 livros. Hoje o carrinho é emprestado de uma ONG pequena, mas o coração é todo meu." Ela apontou para um banco mais à frente sob uma figueira centenária. "Vamos sentar? Meus pés estão gritando." Sentaram-se à sombra densa das folhas. A cadela se deitou aos pés de Lídia, como se fosse sua sombra peluda. Ricardo notou que ela tirou da mochila uma garrafa de água. Bebeu um gole e ofereceu o resto à cadela, que lambeu com gratidão. "Você tem um nome para ela?" perguntou. "Nina, porque ela chegou numa noite de lua cheia. E eu estava ouvindo Nina do Tom Jobim." Sorriu. "Ridículo?" "Não. É humano." Lídia o encarou por um instante mais longo. Havia algo naquele homem, além da riqueza invisível que transpirava mesmo em roupas simples, que a intrigava. Não era o olhar perdido de quem sofre por amor ou fracasso. Era mais profundo. Era o olhar de alguém que perdera o sentido de si mesmo. "Você está fugindo de alguma coisa?" perguntou direta, mas sem julgamento. Ricardo riu, surpreso com a franqueza. "De tudo. Da empresa, das pessoas, das expectativas, até do meu próprio nome." "E por que aqui?" "Porque é o único lugar onde não sou o Ricardo Valente bilionário. Sou só um cara num banco." Lídia assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Tirou do bolso um pequeno livro encadernado à mão, com capa de tecido bordado. "Meu avô dizia que quando a alma está doente, o corpo procura lugares que lembrem a infância, porque é lá que a gente ainda acreditava no mundo. Você acredita?" "Acredito no que a vida me mostra." Fez uma pausa. "Você já fez algo só por prazer, sem ganhar nada em troca?" Ricardo pensou. Realmente pensou. E a resposta o envergonhou. Não lembro." Ela não riu. Não o julgou. Em vez disso, abriu o carrinho e tirou um caderno em branco, uma caneta e um exemplar de O Profeta, de Khalil Gibran. "Então, vamos começar hoje." Entregou os itens a ele. "Escreva uma carta para alguém que você gostaria de ter conhecido melhor. Não precisa entregar, só escrever. A escrita cura o que o silêncio apodrece." Ricardo ficou parado, segurando os objetos como se fossem frágeis demais. Em outro tempo teria recusado. Teria dito que não tinha tempo para exercícios sentimentais. Mas ali, naquele banco, com o canto do olho vendo Nina bocejar, algo se abriu dentro dele. Durante quase 1 hora, escreveu. Escreveu para o pai, para a mãe que morrera quando ele tinha 12 anos, para o garoto que fora antes de aprender que o mundo valoriza o que você tem, não quem você é. Lídia, enquanto isso, lia em silêncio, fazendo anotações no caderno dela. De vez em quando sussurrava algo, como se dialogasse com o autor do livro. Em certo momento disse quase para si mesma:
É engraçado como a gente acha que tá sozinho, mas o mundo sempre manda alguém para lembrar que não é verdade. Ricardo ergueu os olhos. Queria perguntar se ela se referia a ele, mas não teve coragem. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta, Lídia fechou o carrinho. Amanhã estarei aqui de novo, às 4 da tarde. Se quiser continuar escrevendo, ou só sentar em silêncio, é só aparecer. Por que você está fazendo isso? Perguntou Ricardo sincero. Não me conhece. Ela parou, olhou para ele com um carinho que ele não esperava e disse: porque uma vez alguém fez o mesmo por mim. E eu jurei que, se tivesse a chance, devolveria o gesto. Não para quem me ajudou, mas para quem precisasse. Antes de ir embora, entregou-lhe o exemplar de O Pequeno Príncipe. Fique com ele, mas leia com o coração aberto, porque esse livro não pergunta o que você tem, pergunta o que você vê. Ricardo voltou para o hotel modesto onde se hospedara, longe dos hotéis de luxo que costumava frequentar, com o livro apertado contra o peito. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não tomou um comprimido para dormir. Mãe-se, vez disso, abriu o livro e leu até às 3 da manhã. E então algo inesperado aconteceu. No meio da página 23, entre duas linhas sobre a rosa e o amor verdadeiro, encontrou um bilhete dobrado, escrito à mão. Quem lê com os olhos do coração, um dia será visto por alguém que também lê assim. A letra era de Lídia. Na manhã seguinte, antes das 4, Ricardo já estava no Jardim Botânico. Não por desespero, mas por esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas real, como um broto surgindo no concreto. O que ele não sabia era que Lídia carregava um segredo que envolvia não apenas o passado dele, mas uma escolha feita por seu pai anos antes de morrer. Uma escolha que salvara a vida dela quando era uma menina, e que agora o destino usava para trazer os dois juntos. Não por acaso, mas por dívida kármica, por justiça divina, por amor que volta disfarçado de encontro casual. Mas isso ainda estava escondido nas sombras. Os dias se sucederam com uma cadência nova na vida de Ricardo. Pela primeira vez em mais de uma década, ele acordava sem uma agenda, sem reuniões de fusão, sem chamadas internacionais, sem a pressão silenciosa dos acionistas. Agora, seu único compromisso era com o banco sob a figueira, às 4 da tarde, e com a mulher que chegava pontualmente com seu carrinho de livros, seu sorriso torto e sua cadela Nina, que já latia de alegria ao vê-lo de longe. Ricardo começara a escrever. Primeiro, cartas que nunca enviaria. Depois, pequenos contos, histórias sobre um menino que construía castelos de areia, sabendo que a maré os levaria, sobre uma estrela que desistiu de brilhar até ser notada por outra que também estava apagada. Lídia lia tudo em silêncio, às vezes com os olhos úmidos, mas nunca comentava. Só dizia de vez em quando: você está encontrando sua voz. Ela estava aí o tempo todo, só estava engasgada. Ela, por sua vez, compartilhava trechos de livros que marcaram sua vida. Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Cora Coralina. Mas também poetas de rua, escritores anônimos de blogs abandonados, cartas antigas encontradas em sebos. A beleza não está só nos best-sellers, dizia. Tá nos sussurros que o mundo esqueceu de ouvir. Entre leituras e silêncios, algo começava a florescer. Não era romance, ainda não. Era cumplicidade. Era o tipo de conexão rara que surge quando duas almas cansadas se reconhecem, não com palavras, mas com a simples presença uma da outra. Foi numa dessas tardes, quando o calor já começava a ceder para uma brisa suave, que Lídia contou um pouco de sua história. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade tão pequena que nem tem sinal de celular. Meu pai era pedreiro, minha mãe, costureira. Tínhamos pouco, mas tínhamos riso. Fez uma pausa, os olhos distantes. Quando eu tinha 10 anos, uma enchente levou metade da nossa casa. Perdemos tudo, até os sapatos. Só salvamos um colchão, um fogão de ferro e um violão quebrado. Ricardo a ouvia, atento. Sabia que aquilo não era só uma história. Era uma chave. Um homem apareceu alguns dias depois. Continuou Lídia, a voz mais baixa. Não era da cidade. Usava terno, mas não parecia arrogante. Perguntou se precisávamos de ajuda. Meu pai, orgulhoso, recusou. Mas o homem não desistiu.
Voltou no dia seguinte com cimento, tijolos e um engenheiro. Reconstruiu nossa casa. Não cobrou um centavo. Só pediu que, um dia, a gente fizesse o mesmo por alguém. Ricardo sentiu um frio na espinha. Como era o nome dele? Lídia olhou para ele, como se já esperasse a pergunta. Ele não disse, mas eu lembro do rosto e do anel que usava, um escudo com as iniciais VL. O sangue de Ricardo gelou. VL, Valente Logística, o selo da empresa do seu pai. Meu pai, começou, a voz trêmula. Ele se chamava Luiz Valente. Lídia arregalou os olhos. Por um instante o mundo pareceu parar. Até Nina ficou imóvel. Você é o filho dele? Ricardo assentiu atordoado. Não era coincidência. Não era destino aleatório. Era justiça. Era gratidão voltando em forma de encontro. Eu nunca soube, murmurou. Ele nunca contou. Talvez, disse Lídia com suavidade. Ele não tenha contado porque não fez por reconhecimento. Fez porque era certo. Naquela noite, Ricardo voltou ao hotel e vasculhou todas as caixas que trouxera do escritório. Encontrou no fundo de uma pasta rotulada Projetos Pessoais, 2011, um relatório manuscrito. Era um diário de campo, com anotações do seu pai sobre viagens a cidades do interior. E ali, em 27 de março de 2011, uma entrada simples. Minas, cidade de Santa Luzia. Enxurrada destruiu 12 casas. Ajudamos a reconstruir. Conheci uma menina chamada Lídia, olhos cheios de futuro. Deixei dinheiro com o prefeito, em nome anônimo. Que ninguém saiba. Só Deus. Ricardo chorou. Não de tristeza, de reverência. Seu pai, mesmo nos negócios mais frios, nunca perdera o coração. E agora, anos depois, esse mesmo coração encontrara o caminho de volta, nas mãos daquela menina que se tornara mulher. No dia seguinte, Ricardo chegou ao Jardim Botânico com uma caixa de madeira. Dentro havia o violão quebrado que Lídia mencionara. Ele o comprara de um antiquário em Minas, após ligar para o prefeito de Santa Luzia e descobrir que a família ainda guardava a lembrança. Mas ele não só o comprara, mandara restaurá-lo. Cada corda trocada, cada rachadura colada com resina antiga, cada detalhe feito com o cuidado de quem está reparando mais do que um objeto, está curando uma memória. Quando Lídia viu o violão, as lágrimas vieram sem pedir licença. Isso é impossível. Nada é impossível quando se trata de devolver o que foi dado com amor, respondeu Ricardo. Ela tocou as cordas com reverência. Depois, sem dizer uma palavra, começou a tocar. Uma melodia simples, antiga, que aprendera com o pai. E pela primeira vez, Ricardo a viu não como uma salvadora, não como uma estranha que apareceu no momento certo, mas como alguém cuja vida fora tocada pela bondade da sua família e que, sem saber, estava agora devolvendo aquela bondade em dobro. Quando a música terminou, houve um silêncio carregado de significado. E então, num impulso que surpreendeu até a ele mesmo, Ricardo pegou a mão dela. Eu não quero mais fugir, disse, olhando nos olhos dela. Quero construir algo com você, não sei o que, mas quero tentar. Lídia não respondeu com palavras. Apenas apertou sua mão e sorriu. Um sorriso que dizia tudo o que as palavras jamais poderiam. Mas, naquele exato momento, o celular de Ricardo tocou. Era um número privado. Ele hesitou, mas atendeu. Senhor Valente, aqui é o advogado da família. Precisamos conversar, urgente, sobre um testamento que seu pai escondeu. Ricardo empalideceu. Lídia percebeu. E, sem que ele dissesse uma palavra, sussurrou. Seja lá o que for, você não está mais sozinho. Mas o que o advogado revelaria nas próximas horas mudaria tudo. Porque o testamento não falava apenas de herança. Falava de um segredo que ligava Lídia à família Valente de um modo que ninguém, nem ela, jamais imaginaria. E esse segredo envolvia um filho. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro com uma calma enganosa. O mar, lá longe, quebrava em ondas lentas contra a orla, como se o tempo também estivesse contendo a respiração. Ricardo estava sentado na varanda do pequeno hotel em Santa Teresa, onde se hospedara. Um lugar simples, com paredes de tijolo à vista, cortinas de renda e um gato preto que dormia no corrimão. Delídia estava ao seu lado, com Nina enroscada aos seus pés, e o violão, restaurado apoiado no colo, ainda fechado desde que ele o entregara. Nenhum dos dois falara muito desde o telefonema,
Mas o silêncio entre eles não era vazio. Era carregado de perguntas, de medos, de uma promessa implícita de que, fosse o que fosse, enfrentariam juntos. Ricardo segurava o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu pai escondeu um testamento? Murmurou, mais para si do que para ela. Talvez não seja o que você pensa, disse Lídia com cautela. Às vezes, as pessoas deixam coisas escondidas não por segredo, mas por proteção. Proteção de quê? Ela não respondeu. Não podia, porque nem ela sabia o que viria. A ligação do advogado havia sido breve, mas suficiente para incendiar a mente de Ricardo. Preciso que esteja no escritório amanhã às 9, sozinho. E Ricardo, prepare-se. Isso vai abalar tudo o que você acredita sobre sua família. Ele não dormiu. Caminhou pela varanda até o amanhecer, revivendo cada memória do pai. Os jantares silenciosos após a morte da mãe. As viagens repentinas ao interior do país. Os olhares distantes quando pensava que ninguém o via. Sempre achou que fosse culpa, que fosse dor. Agora, pela primeira vez, duvidava. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado. Não como o bilionário que fugia, mas como o homem que começava a se reconstruir. Antes de sair, virou-se para Lídia, que o esperava com um café e um pão quentinho. Você não precisa vir, disse ele. Eu sei, respondeu ela, entregando-lhe o café. Mas vou. Não porque quero saber o segredo, mas porque você não deveria ouvi-lo sozinho. Ele agradeceu com um aperto de mão que durou mais do que o necessário. E pela primeira vez, sentiu que não estava apenas sendo salvo, estava sendo escolhido. O escritório do Dr. Mário Alencar ficava num sobrado antigo no centro do Rio, com estantes de mogno, cheiro de couro envelhecido e um relógio de parede que marcava o tempo com um tique metálico insistente. O advogado, um homem de cabelos brancos e olhos cansados, esperava-os com uma pasta de couro preta sobre a mesa. Vocês podem entrar, disse sem rodeios, mas o que vou revelar muda tudo. Sentaram-se, Ricardo com as mãos trêmulas, Lídia com a postura firme, mas os olhos atentos. O advogado abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com cera vermelha e o brasão dos Valente. Seu pai me entregou isto em 2012, após retornar de uma viagem a Minas Gerais. Disse que só deveria ser aberto se algo acontecesse com ele, e se um dia você demonstrasse interesse em viver, não apenas em administrar riquezas. Ricardo engoliu seco. Ele sabia que eu me perderia. Ele sabia que o mundo tentaria apagar o homem que você é por baixo do dinheiro, e queria ter certeza de que, quando você estivesse pronto, a verdade estaria aqui. Com mãos trêmulas, Ricardo quebrou o lacre. Dentro, havia duas coisas: um testamento manuscrito e uma carta endereçada a Lídia ou a pessoa que um dia cuidar do coração do meu filho. Lídia empalideceu. Ele sabia meu nome? Ele nunca esqueceu, disse o advogado. E agora, por favor, leiam. Ricardo abriu o testamento primeiro. Era curto, direto. Deixava a maior parte da fortuna para fundos de inovação social, com a condição de que fossem geridos por conselhos comunitários, não por executivos. Mas no final havia uma cláusula que fez seu coração parar. Se meu filho Ricardo encontrar Lídia de Souza, a menina de Santa Luzia, e se os dois decidirem caminhar juntos, então e somente então, revelo o que escondi por todos esses anos. Lídia não é apenas uma beneficiária da minha ajuda. Ela é a mãe de meu neto, um menino chamado Lucas, nascido em 2013, fruto de um relacionamento breve, mas verdadeiro, entre ela e meu filho mais velho, Leonardo. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sufocar o ar do cômodo. Ricardo olhou para Lídia como se visse uma estranha. Leonardo? Meu irmão? Mas ele morreu em 2012, num acidente de moto. Sim, disse Lídia, a voz quase inaudível. E eu estava grávida. Nunca contei a ninguém, tive medo, vergonha. Minha família achava que eu tinha fugido com um forasteiro. Só seu pai soube. Ele me ajudou em segredo. Pedi que nunca dissesse nada, nem a você. Prometi que criaria Lucas longe dos holofotes, longe do dinheiro, longe da dor de saber que seu pai morrera antes de vê-lo nascer. Ricardo sentiu o chão desaparecer. Ele tinha um sobrinho que era também seu responsabilidade, seu sangue, seu futuro. Onde ele está? Perguntou.
A voz, rouca. Em Santa Luzia, com minha mãe. Eu volto toda semana, trabalho no Rio para sustentar os dois. Ele tem 12 anos. É inteligente. Adora astronomia. E se parece com Leonardo. Os mesmos olhos. O mesmo sorriso torto. Ricardo levou as mãos ao rosto. Tudo fazia sentido agora. Por que o pai fora tantas vezes a Minas? Por que insistira em ajudar aquela família? Não era caridade, era laço. Era amor que se recusara a morrer com a morte de um filho. Mas então veio a pergunta que ninguém queria fazer. Por que você não me contou antes? Lídia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas também de dignidade. Porque você era Ricardo Valente, o bilionário. E eu não queria que meu filho virasse mais um nome numa herança. Eu queria que ele fosse amado por quem ele é, não pelo que ele representa. Ricardo se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua movimentada lá embaixo. Por anos, pensou que sua família terminava com ele. Agora, descobria que havia um ramo novo, vivo, crescendo em silêncio, e que ele quase o ignorou. Virou-se para Lídia. Eu quero conhecê-lo. Só se for por amor, respondeu ela firme. Não por obrigação, não por culpa. E se for pelos dois? Ela hesitou, depois assentiu. Então vamos. Mas devagar, porque o coração dele é tão cuidadoso quanto o meu. Naquela mesma noite, pegaram um voo para Belo Horizonte. De lá, alugaram um carro e seguiram por estradas de terra rumo a Santa Luzia, uma cidade tão pequena que a placa de boas-vindas já estava rachada. Lídia dirigia em silêncio, com Nina no banco de trás e Ricardo olhando pela janela, o coração batendo como se fosse um adolescente indo encontrar o primeiro amor. Ao chegarem, a casa era modesta, paredes brancas, varanda de madeira, flores de hibisco nos vasos. Uma senhora idosa regava as plantas quando os viu. Mãe, chamou Lídia com a voz trêmula. Ele veio. A senhora olhou para Ricardo, não com medo, não com raiva, com reconhecimento. Você tem os olhos do seu pai, disse simplesmente. Antes que Ricardo pudesse responder, uma porta se abriu e um menino de 12 anos com camiseta de foguete e óculos redondos apareceu na varanda. Mãe, você trouxe o cara do violão? Lídia sorriu. Não, trouxe alguém melhor. O menino olhou para Ricardo e sem medo perguntou. Você é o tio que o vovô falava? Ricardo ajoelhou-se na poeira da estrada. Sou, e se você me deixar, eu quero aprender tudo sobre você. Naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, como Lucas adorava, os três sentaram-se na varanda. O menino mostrou seu caderno de observações astronômicas, falou sobre Júpiter, sobre constelações, sobre como queria ser cientista. Ricardo ouviu, fascinado, não como um milionário, como um tio, como um homem que pela primeira vez sentia que pertencia a algo maior do que si mesmo. Mais tarde, quando Lucas foi dormir, Ricardo e Lídia caminharam até o riacho atrás da casa. Eu não sei como ser isso, disse ele sincero. Tio, família, pai, de coração. Ninguém sabe, respondeu ela. A gente aprende amando. E então, sob a luz da lua cheia, sem chuva, sem drama artificial, só dois corações que se encontraram depois de muito perder, Ricardo se aproximou, devagar, com respeito, e beijou Lídia. Foi um beijo suave, tímido, mas carregado de tudo o que não fora dito. Gratidão, perdão, desejo, promessa. Era o beijo de quem finalmente entende que a vida não se mede em contas bancárias, mas em momentos que nos fazem sentir vivos. Porém, no dia seguinte, ao voltarem para o Rio, uma notícia os aguardava. Um jornalista investigativo havia vazado a existência de Lucas. Titulares como O Segredo do Bilionário e Herdeiro Escondido em Cidade do Interior já circulavam nas redes sociais. E, pior, um primo distante dos Valente, que há anos disputava a herança, havia entrado na justiça pedindo a tutela do menino, alegando que Lídia era incapaz de oferecer um futuro digno. Ricardo apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles não vão tocá-lo, disse com uma frieza que Lídia nunca vira. Enquanto eu tiver fôlego, ninguém vai transformar meu sobrinho numa peça de xadrez. Mas o que ninguém sabia era que o primo não estava agindo sozinho. Ele tinha um aliado, alguém de dentro da antiga empresa de Ricardo, alguém que guardava rancor,
Alguém que faria de tudo para destruir a nova vida que Ricardo começava a construir. E esse alguém estava prestes a aparecer. O Rio de Janeiro acordou sob um céu de céu azul intenso, o tipo de manhã que faz os turistas tirarem fotos e os cariocas murmurarem: "Tá bom demais para ser verdade." Mas dentro do apartamento alugado por Ricardo em Santa Teresa, o clima era de guerra silenciosa. Papéis espalhados pela mesa de madeira, xícaras de café esquecidas esfriando, o som constante de teclas sendo digitadas com urgência. Lídia lia artigos jurídicos no laptop emprestado de uma amiga bibliotecária, enquanto Ricardo falava ao telefone com um advogado especializado em direitos da criança, o terceiro da semana. A batalha tinha começado. 2 dias após a revelação sobre Lucas, o primo de Ricardo, Eduardo Valente, um homem de 48 anos, dono de uma construtora falida e fama de litigante contumaz, entrou com uma ação na Justiça de Minas Gerais, pedindo a guarda provisória do menino. Alegava que Lídia, de baixa escolaridade e sem estabilidade financeira, não poderia oferecer o padrão de vida condizente com a linhagem Valente. O golpe foi preciso, cruel e calculado. A imprensa, faminta por escândalos de elite, transformou a história num circo midiático. Redes sociais fervilhavam com teorias. Ela armou tudo para pegar o dinheiro. O bilionário foi enganado. O menino é só um peão. Lídia apagou suas redes sociais. Bloqueou todos os contatos desconhecidos. Mas o dano psicológico já estava feito. Eles me tratam como se eu fosse uma caçadora de fortunas, disse ela, uma noite, com a voz rouca de tanto segurar as lágrimas. Quando tudo que eu fiz foi proteger meu filho do brilho falso desse mundo. Ricardo, sentado ao lado dela no sofá surrado, segurou sua mão. Ninguém que te conhece acredita nisso. E os que não te conhecem não importam. Mas por dentro, ele sabia que importava. Eduardo não era um adversário qualquer. Tinha conexões. Tinha influência. E pior, tinha acesso aos arquivos antigos da Valente Logística. Foi então que veio o segundo golpe. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu um e-mail anônimo. O remetente usava um domínio falso, mas o conteúdo era real. Prints de conversas internas da empresa, com data de 2022, nas quais seu ex-sócio e braço direito por 15 anos, André Lemos, discutia com Eduardo um plano para desestabilizar a holding após a eventual retirada de Ricardo do comando. Mas havia mais. Um áudio, curto, chocante. Se ele sumiu, ótimo. Mas se voltar, a gente precisa garantir que ele não tenha apoio. Nem legal, nem emocional. Temos um trunfo. A mãe do menino. Ela é frágil. Um processo bem montado e ela entrega o garoto por medo. Ricardo ouviu o áudio 3 vezes. Cada repetição era uma punhalada. André não era só um colega. Era o homem que o segurara nos braços no enterro do pai. O mesmo que jurara, com a mão no coração, lealdade até o fim. Ele me traiu, murmurou, os olhos secos de tanta raiva que não havia espaço para lágrimas. Lídia ouviu em silêncio. Depois, fez algo inesperado. Riu. Você tá surpreso? Perguntou com um sarcasmo gentil. Acha que riqueza atrai lealdade? Ela atrai interesse. A lealdade, essa nasce na pobreza, na dor, no silêncio. E o que a gente faz? A gente joga limpo, mas joga esperto. Naquele mesmo dia, Lídia ligou para sua mãe em Santa Luzia. Mãe, preciso que você leve Lucas para o sítio do Zé do Riacho. Fique lá uns dias. Ninguém sabe que existe. Desligue o telefone. E se alguém aparecer, diga que não sabe de nada. E você? Eu vou lutar. Por ele. Por nós. Mas Lídia não parou por aí. Enquanto Ricardo mobilizava seus contatos jurídicos e financeiros, ela fez algo que ninguém esperava. Entrou em contato com uma antiga professora da Universidade Federal de Minas, onde fizera um curso técnico de gestão comunitária anos antes. A professora, doutora Helena Moura, era especialista em direitos humanos e já havia testemunhado em casos de discriminação de classe. Eu não quero piedade, disse Lídia com firmeza durante um café na Lapa. Quero justiça. Quero que julguem minha capacidade como mãe. Não. Minha conta bancária. Doutora Helena ficou impressionada, não só com a clareza de Lídia, mas com os documentos que ela trouxe, registros médicos de Lucas desde o nascimento, boletins escolares impecáveis, cartas de professores,
fotos de viagens culturais feitas com seu próprio suor, recibos de livros comprados, aulas de violão que ela mesma dava ao filho nas noites de lua cheia. Era um dossiê de amor, de dedicação, de maternidade consciente. Isso aqui, disse Helena comovida, é mais valioso que qualquer testamento. Enquanto isso, Ricardo tomava uma decisão radical. Convocou uma coletiva de imprensa, a primeira em 3 anos. Não no escritório corporativo, não num hotel de luxo, no Jardim Botânico, no mesmo banco sob a figueira. E ao seu lado estava Lídia e Nina, e por videochamada ao vivo, sua mãe adotiva, a avó de Lucas, segurando o menino pela mão. Diante de dezenas de câmeras, Ricardo falou, não como CEO, não como bilionário, como tio, como homem. Meu irmão, Leonardo. Morreu cedo demais, mas deixou um legado que nenhum dinheiro pode comprar. Um filho. Lucas é minha família. Lídia é minha família. E ninguém, repito, ninguém, vai usar o sistema para arrancar uma criança do colo de quem a criou com amor, só porque não nasceu em berço de ouro. A coletiva viralizou em menos de 1 hora. Vídeos com o trecho "Só porque não nasceu em berço de ouro" foram compartilhados por milhões. Influenciadores, jornalistas independentes, até artistas famosos se manifestaram. Um movimento orgânico começou a surgir. O Egito Família não tem preço. Mas o golpe mais surpreendente veio de um lugar inesperado. Naquela noite, Ricardo recebeu uma ligação de um número de Minas. Aqui é o Zé do Riacho, disse uma voz grossa com sotaque caipira. Tô ligando porque sua sobrinho me contou uma coisa, e eu acho que você precisa saber. O que foi? Ele estava brincando com um tablet velho que a mãe dele deu. Aí, sem querer, achou um e-mail antigo daquele tal André. Tava escondido numa pasta chamada Valente Backup. Nele tem um documento que prova que seu pai sabia de tudo, que Lucas era neto dele e que ele autorizou Lídia a criar o menino longe dos olhos do mundo, com uma cláusula secreta. Se algum dia a integridade do menino fosse ameaçada, a guarda legal automaticamente passaria para você, Ricardo, com plenos direitos. Ricardo mal conseguiu respirar. Isso existe? Existe. E o menino salvou num pendrive. Tô mandando por motoboy agora. E, seu Ricardo, cuidado com o André. Ele não tá só atrás do menino. Tá atrás da patente da IA que seu pai escondeu antes de morrer. A que controla os drones de entrega autônomos. Vale bilhões. O queixo de Ricardo caiu. Aquele projeto, chamado Aurora, era o sonho final do pai. Nunca foi lançado. Nunca foi registrado. Só existia em 2 pendrives e na mente de 3 pessoas. Luiz Valente, Leonardo e Lídia. Lídia sabia. Sabia, sim. Seu pai confiou nela mais do que em qualquer executivo, porque ela entendia que tecnologia só serve se for humana. Ricardo olhou para Lídia, que estava na varanda conversando baixinho com Nina. Ela não era só a mãe do seu sobrinho. Ela era a guardiã do legado mais importante da família Valente. Naquela noite, os 2 caminharam até o mirante de Santa Teresa. A cidade brilhava abaixo, como um mar de estrelas caídas. Por que você nunca me contou sobre a patente? Perguntou Ricardo. Porque achei que você não estava pronto, respondeu ela, sem rodeios. E se eu tivesse contado, antes você teria visto em mim uma chave, não uma mulher. Ele se aproximou, segurou seu rosto com as 2 mãos. Agora eu vejo tudo. Você, Lucas, o legado do meu pai, o futuro que a gente pode construir juntos. Ela sorriu, mas seus olhos estavam alerta. Só tem um problema. Qual? André não vai desistir. E Eduardo, ele tem um plano B, algo que envolve a justiça de outro estado, algo que pode nos separar de Lucas por meses. Ricardo respirou fundo. Então vamos dar um passo que eles não esperam. Qual? Vamos pedir a guarda compartilhada, você, eu, e se ele quiser até Lucas escolhe onde quer viver. Mas vamos fazer isso com transparência total. Vamos abrir nossas vidas, nossas casas, nossos corações e deixar o mundo ver que família não se constrói com dinheiro, constrói com amor. Lídia o beijou, não como amante, não como aliada, como parceira. Mas enquanto os 2 se abraçavam sob as luzes da cidade, um carro preto passou lentamente pela rua. Dentro, um homem tirava fotos com um celular. E no banco de trás, uma pasta com o logotipo da antiga empresa de Ricardo. A guerra estava longe de acabar.
e o próximo movimento de André seria mortal. O Tribunal de Santa Luzia não era o tipo de lugar onde bilionários costumam ser vistos. Era um prédio colonial de 2 andares, com paredes descascadas, ventiladores de teto que rangiam como almas penadas e um cheiro persistente de café velho e cera de assoalho. Naquela manhã de segunda-feira, porém, o pequeno fórum estava cercado por repórteres curiosos e até um carro de transmissão ao vivo de uma rede nacional. O caso havia ultrapassado os limites do sensacionalismo e se tornado um símbolo. De um lado, o poder do dinheiro e dos sobrenomes. Do outro, a força silenciosa do amor materno e da dignidade. Ricardo chegou cedo, vestindo um blazer de linho e calça jeans. Um homem que escolhera deliberadamente não usar seu uniforme de poder. Ao seu lado, Lídia usava um vestido simples de algodão, os cabelos soltos pela primeira vez desde que se conheciam, e segurava a mão de Lucas, que parecia mais curioso do que assustado. Nina, claro, os esperava amarrada a um poste do lado de fora. Cães não entram no tribunal, dissera o segurança, com um sorriso constrangido. Dentro da sala 3, o clima era tenso. Eduardo Valente já estava presente, impecavelmente vestido em um terno cinza-prata, cercado por 3 advogados de terno e gravata idênticos, como se quisesse mostrar que trazia um exército. Ao fundo, sentado, discretamente na última fileira, estava André Lemos. Não usava terno. Usava um suéter de gola rolê e óculos escuros, como se quisesse passar despercebido. Mas Ricardo o viu no instante em que entrou, e pela primeira vez não sentiu raiva. Sentiu pena, porque André não estava ali por ambição. Estava ali por medo. Medo de ser esquecido. Medo de ter dedicado a vida inteira a um império que agora o expulsara como um erro de cálculo. O juiz, Dr. Almeida, um homem de 60 anos, com bigode, grisalho e olhos que pareciam ter visto todos os dramas humanos, entrou pontualmente às 9 horas. Vamos ao que interessa, disse, sem cerimônia. Este não é um caso sobre herança. É sobre guarda, e acima de tudo, sobre o que é melhor para a criança. Eduardo foi o primeiro a falar. Seu discurso era ensaiado, frio, calculista. O menor Lucas Valente é herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Sua mãe, embora bem intencionada, vive em condições precárias, sem acesso à educação de elite, saúde privada ou segurança adequada. Minha proposta é simples. Ele será educado em um colégio suíço, com acompanhamento psicológico, viagens internacionais e, claro, o nome Valente será preservado com dignidade. Lídia ouviu em silêncio, mas seus dedos apertaram os do filho. Ricardo então levantou-se. Com todo respeito, Vossa Excelência, disse com calma, mas a proposta do Sr. Eduardo não é sobre o que é melhor para Lucas, é sobre o que é melhor para o sobrenome Valente. E eu que carreguei esse sobrenome como uma maldição por anos. Sei que ele não traz felicidade, só responsabilidade. Fez uma pausa. Toda a sala estava em silêncio. Lucas tem 12 anos. Já leu todos os livros de Carl Sagan. Consegue identificar 5 constelações só de olhar para o céu. Toca violão com a mãe. Ajuda a avó na horta. E, acima de tudo, ele é amado. Não por um nome, não por uma conta bancária. Por quem ele é. E isso não se compra. O juiz anotou algo em seu caderno. Depois, virou-se para Lídia. Senhora Lídia, o senhor Eduardo alega que a senhora não tem condições financeiras para oferecer um futuro digno ao seu filho. O que a senhora tem a dizer? Ela se levantou. Não com arrogância, com serenidade. Vossa Excelência, eu não tenho conta em banco suíço, mas tenho tempo, tenho paciência, tenho presença. Meu filho nunca jantou sozinho. Nunca fez lição de casa sem que eu estivesse ao lado. Nunca acordou no meio da noite com febre e não encontrou meu colo. A voz dela tremeu, mas não. Quebrou. Eu não dei a ele um colégio caro, mas dei a ele raízes. E se um dia ele quiser voar, que voe, mas que saiba de onde veio. Alguns presentes engoliram seco. Até um dos advogados de Eduardo desviou o olhar. Foi então que o juiz fez algo inesperado. Lucas Valente, chamou com suavidade. Você tem 12 anos. A lei me permite ouvir sua opinião. Se pudesse escolher, com quem gostaria de viver? Todos os olhos se voltaram para o menino. Lucas respirou fundo, olhou para a mãe, depois para Ricardo e, por fim, para o teto.
como se buscasse inspiração nas estrelas invisíveis. Eu quero viver onde meu coração está em casa, disse com voz clara, e meu coração tá com minha mãe. Mas fez uma pausa, olhando para Ricardo. Eu quero que meu tio Ricardo faça parte da minha vida, todo dia, porque ele me ensinou que ser valente não é ter dinheiro, é ter coragem para ser bom. A sala ficou em silêncio absoluto, até que André Lemos se levantou. Vossa Excelência, começou com a voz embargada. Eu peço a palavra. Todos se viraram surpresos. Eu fui sócio de Ricardo por 15 anos. Trabalhei com seu pai. Conheci Leonardo. E nos últimos meses, cometi um erro grave. Deixei o ciúme cegar minha lealdade. Tirou os óculos escuros. Os olhos estavam vermelhos. Mas hoje aqui quero corrigir isso. Ele caminhou até a frente do tribunal e entregou um envelope ao juiz. Isso é uma carta assinada por mim, reconhecendo que todas as acusações contra Lídia foram manipuladas por mim e Eduardo, com o objetivo de desestabilizar Ricardo e tomar o controle de um projeto tecnológico secreto da família Valente. Além disso, anexo aqui os registros que provam que Lídia foi a única pessoa, além da família, que teve acesso à patente Aurora e que jamais tentou lucrar com ela. Pelo contrário, guardou-a como um tesouro. Ricardo ficou sem palavras. Lídia chorou. Eduardo empalideceu, sussurrando para seus advogados. Isso muda tudo. O juiz leu os documentos em silêncio. Depois, olhou para todos. Está claro que há interesses escusos nesta ação. Interesses que nada têm a ver com o bem-estar da criança. Fez uma pausa longa. Com base no testemunho da criança, nos documentos apresentados e na conduta exemplar da mãe, nego o pedido de tutela provisória. A guarda permanece com Lídia de Souza. Ricardo Valente terá direitos plenos de tio e figura paterna complementar, com visitas semanais garantidas por termo judicial. E quanto ao senhor Eduardo Valente e ao senhor André Lemos, recomendo que evitem qualquer contato com a criança, porque se eu souber que tentaram manipular esse menino novamente, não será a justiça civil que os julgará, será a consciência. A sala explodiu em sussurros, mas Ricardo não ouviu nada. Ajoelhou-se diante de Lucas e o abraçou com força. Você foi mais corajoso do que qualquer adulto aqui, sussurrou. Lídia se aproximou, os olhos úmidos. Obrigada, disse, olhando para André. Eu que agradeço, respondeu ele com humildade. Você me lembrou que existem coisas mais importantes do que sucesso, coisas como redenção. Na saída do tribunal, uma multidão os esperava. Microfones se estenderam, câmeras brilharam, mas Ricardo não deu entrevista. Em vez disso, pegou a mão de Lídia, colocou o braço sobre os ombros de Lucas e disse apenas, vamos para casa. E foi exatamente isso que fizeram. Mas enquanto atravessavam a praça central de Santa Luzia, uma mulher idosa se aproximou. Usava um vestido florido e um véu branco sobre os cabelos. Tinha olhos profundos, como se vissem além do tempo. Menino, disse ela, olhando para Lucas, você vai longe, mas cuidado com o eclipse de agosto. Ele vai revelar o que está escondido. Lucas franziu a testa. Como a senhora sabe que eu gosto de eclipses? A mulher sorriu. Porque seu avô me contou. Antes que alguém pudesse perguntar mais, ela desapareceu na multidão. Ricardo e Lídia se entreolharam. Quem era ela? Perguntou Lucas. Não sei, respondeu Lídia, mas seu avô tinha muitos segredos, e naquele momento ambos sabiam. A batalha jurídica havia terminado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando, porque o eclipse de agosto estava a apenas 3 semanas de distância. E com ele viria uma revelação que ligaria o passado, o presente e o futuro da família Valente de um modo que nem os sonhos mais ousados poderiam prever. As semanas que se seguiram à vitória no tribunal foram as mais serenas que Ricardo já conhecera. O caos midiático se acalmou, substituído por artigos reflexivos sobre maternidade além da classe social e a redenção do bilionário que escolheu o amor à riqueza. Lídia voltou a levar seu carrinho de livros ao Jardim Botânico, mas agora com Lucas nos fins de semana, ajudando a organizar os títulos e contando histórias para crianças que se reuniam em volta dele, fascinadas por suas explicações sobre buracos negros e planetas gasosos. Nina, claro, virou celebridade local.
a cadela, guardiã da leitura. Ricardo, por sua vez, vendeu a maioria de suas ações, não por impulso, mas por escolha consciente. Com parte do dinheiro, criou uma fundação em nome de seu irmão Leonardo, o Instituto Aurora, dedicado a levar educação científica e acesso à tecnologia a comunidades rurais. Lídia foi convidada para ser diretora pedagógica. Ela recusou o título, mas aceitou colaborar, desde que ninguém me chame de doutora. Você é mais doutora do que muitos que usam o título, disse Ricardo rindo, enquanto os dois montavam uma tenda para uma feira de ciência em Santa Luzia. Doutora não se faz com diploma, respondeu ela, amarrando uma corda com destreza. Se faz com atitude. E foi nessa atmosfera de reconstrução tranquila que o eclipse começou a pairar sobre suas vidas, não apenas como fenômeno astronômico, mas como promessa. Lucas não parava de falar sobre ele. Estudava tabelas, construía simuladores com caixas de papelão, até convenceu o prefeito a declarar o dia 12 de agosto como Dia da Observação Celeste, em Santa Luzia. O evento contaria com telescópios, oficinas de astronomia e até uma palestra do próprio Ricardo, que pela primeira vez falaria não sobre inteligência artificial, mas sobre inteligência emocional diante do infinito. Mas havia uma tensão subterrânea. A mulher do véu não saía da cabeça de ninguém. Ricardo contratou um investigador discreto. Descobriu que ela aparecia esporadicamente em cidades do interior de Minas, sempre em momentos de transição, nascimentos, mortes, decisões importantes. Era conhecida como Dona Eulália, viúva de um antigo juiz, mas também dizia-se que era espiritualista, que lia o futuro nas folhas de chá e nas sombras da lua. Ninguém sabia ao certo, mas todos respeitavam. Ela conhecia meu pai, disse Ricardo, uma noite, enquanto jantavam na varanda da casa em Santa Luzia. E se ela disse que o eclipse revelaria algo, então revelará. Lídia, que costurava um remendo na camiseta de Lucas, ergueu os olhos. Seu pai acreditava em sinais. Dizia que o universo fala com quem sabe ouvir. E você acredita? Ela sorriu pensativa. Acredito que, às vezes, a verdade precisa de um palco. E o céu, bem, o céu é o maior palco que existe. À medida que o dia 12 de agosto se aproximava, algo mudou entre eles. Não era só a cumplicidade, não era só o respeito. Era um desejo contido, crescente, silencioso, como raízes que se entrelaçam sob a terra antes de florescerem. Eles se tocavam mais. Um toque no ombro ao passar, uma mão segurando a outra ao subir uma trilha. O olhar que se demorava um segundo a mais do que o necessário. Mas nenhum dos dois ousava dar o próximo passo. Até a noite de 10 de agosto. Foi uma noite quente, sem vento, com o céu tão limpo que as estrelas pareciam penduradas a poucos metros de altura. Ricardo havia montado um pequeno observatório no quintal da casa, uma rede sob a figueira, um telescópio emprestado da universidade e uma garrafa de vinho tinto que comprara em um posto de estrada. É para celebrar, disse, servindo 2 copos. Celebrar o quê? O fato de que pela primeira vez na minha vida eu me sinto em casa. Lídia sorriu, mas seus olhos estavam cheios de algo mais do que alegria. Havia vulnerabilidade, medo, esperança. Eu tenho medo, confessou baixinho. Do quê? De te amar e perder. De achar que encontrei meu porto e descobrir que era só uma ilha passageira. Ricardo pousou o copo. Aproximou-se. Ajoelhou-se diante dela, como fizera no dia em que conheceu Lucas. Lídia, eu não sou um porto, sou um barco. E se você quiser, podemos navegar juntos, mesmo que o mar esteja incerto, mesmo que a tempestade venha, porque o que eu sinto por você não é paixão passageira, é reconhecimento. É como se minha alma dissesse, finalmente. Ela o encarou por um longo momento. Depois, com os olhos cheios de lágrimas, puxou-o para um beijo. Não foi como o primeiro, tímido, suave, cheio de promessas. Este beijo era fogo e calma ao mesmo tempo. Era entrega, era confissão, era o fim de uma solidão que ambos carregavam há anos. Naquela noite, não fizeram amor. Não ainda. Dormiram abraçados na rede, sob as estrelas, com Nina deitada aos seus pés e o som dos grilos como única trilha sonora. Mas, pela primeira vez,
Ricardo sentiu que não estava fugindo da vida. Estava vivendo-a de verdade. No dia do eclipse, Santa Luzia amanheceu como se o próprio tempo tivesse parado para assistir. Centenas de pessoas se reuniram no campo aberto atrás da igreja matriz. Crianças com óculos de proteção, idosos com rosários nas mãos, casais de mãos dadas. Ricardo montou o telescópio principal. Lídia distribuía folhetos com explicações simples sobre o fenômeno. Lucas, nervoso e excitado, corria de um lado para o outro, ajustando equipamentos. Às 14h27, o sol começou a ser coberto pela lua. O céu escureceu gradualmente, como se alguém estivesse apagando as luzes do mundo com delicadeza. O ar esfriou. Os pássaros se calaram. E no momento exato do eclipse total, quando a coroa solar brilhou como um halo dourado no céu negro, Dona Eulália apareceu. Estava no centro do campo, vestida com o mesmo véu branco. Em suas mãos, segurava uma caixa de madeira entalhada, o mesmo tipo de caixa que Ricardo encontrara no escritório do pai. Ricardo Valente, chamou com voz firme, que ecoou pelo silêncio absoluto. Seu pai deixou isto para ser aberto sob a sombra da lua, porque só na escuridão a luz verdadeira se revela. Todos se viraram. Ricardo, com o coração acelerado, caminhou até... Quem é a senhora? Uma amiga da família, uma guardiã de segredos. Entregou a caixa. Abra. Com mãos trêmulas, Ricardo levantou a tampa. Dentro havia 3 coisas. Uma carta selada com cera preta, endereçada a Lucas quando for homem o bastante para entender. Um pendrive com o símbolo da aurora. Uma pequena chave de metal com uma inscrição minúscula. Sótão, Casa da Serra. Lídia se aproximou, pálida. A Casa da Serra é a antiga fazenda do seu avô, perto de Ouro Preto. Ninguém. Entra lá há 20 anos. Meu pai ia lá todo mês, lembrou Ricardo. Dizia que era para pensar. Naquele instante, Lucas correu até eles. Tio, a carta, ela tá falando comigo? Sim, disse Ricardo comovido. Mas só você pode decidir quando lê-la. O menino olhou para o céu, onde a lua começava a se afastar do sol, devolvendo a luz ao mundo. Eu quero esperar, até saber quem eu sou de verdade. E naquele momento, sob o retorno da luz, Ricardo entendeu. O eclipse não revelara um segredo, revelara uma escolha, e a próxima jornada os levaria àquela casa na serra, onde o passado os esperava, não como prisão, mas como semente. Mas o que eles não sabiam era que, naquela mesma noite, alguém já estava lá. Alguém que sabia da chave. Alguém que queria destruir tudo antes que a verdade viesse à tona. Alguém que usava o nome de aliado, mas cujo coração estava podre de inveja. André Lemos. Sim, ele havia se redimido no tribunal, mas a redenção, às vezes, é uma máscara. E naquela casa antiga, ele não buscava perdão, buscava o controle final da aurora. Porque dentro daquele sótão não havia só a patente, havia um diário, e nas últimas páginas, uma revelação que poderia destruir Ricardo, ou elevá-lo a um destino que nem ele imaginava. A estrada para a Casa da Serra era estreita, sinuosa, margeada por paredões de pedra cobertos de bromélias e samambaias que pareciam respirar com o vento. O carro alugado, um SUV simples, sem logotipos, sem luxo, subia devagar, como se respeitasse a memória do lugar. Dentro, o silêncio era espesso, mas não desconfortável. Lucas lia o diário de astronomia que ganhara do tio, Lídia observava a paisagem com os olhos semicerrados e Ricardo dirigia com as mãos firmes, mas o coração acelerado. Ninguém falara sobre André desde o eclipse, mas todos sabiam. Ele desaparecera logo após o tribunal. Nenhuma mensagem, nenhum contato. Só um e-mail automático dizendo que estava em retiro espiritual. Ricardo tentara acreditar, mas a chave, na caixa, o fato de que só 3 pessoas sabiam da existência da Casa da Serra, seu pai, seu irmão e André, soava como um alarme silencioso. Você acha que ele está lá? Perguntou Lídia finalmente, quebrando o silêncio. Ricardo não respondeu de imediato. Olhou pelo retrovisor para Lucas, que parecia alheio à atenção. Se estiver, não vai ser para conversar. A Casa da Serra surgiu entre a névoa da montanha como um fantasma adormecido. Era uma construção colonial de pedra, com janelas de madeira escura, telhado de cerâmica e um jardim abandonado onde flores bravas lutavam para sobreviver entre as ervas daninhas.
Uma placa de ferro oxidado pendia da varanda. Valente, 1903. Ricardo estacionou e desligou o motor. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Vamos juntos, disse Lídia, segurando a mão de Lucas. Sempre, respondeu Ricardo. A porta rangiu ao ser aberta, como se protestasse contra a invasão. O interior estava coberto por uma fina camada de poeira, mas estava intacto. Móveis antigos, quadros de paisagens mineiras, um piano de cauda parcialmente coberto por um lençol branco. No corredor, um retrato em preto e branco mostrava um homem de bigode e olhar firme, o bisavô de Ricardo. Este era o homem que construiu tudo, disse Ricardo com reverência. E também o primeiro a perder a alma por causa disso, murmurou Lídia, lendo uma frase gravada no quadro. O ouro não corrompe. O desejo de possuí-lo, sim. Subiram as escadas rangentes até o sótão. A chave girou com um clique metálico, quase imperceptível. Dentro o ar era seco, cheirando a madeira velha e papel antigo. A sala era pequena, mas organizada. Estantes com livros raros, mapas astronômicos antigos pendurados nas paredes. E no centro, uma escrivaninha de mogno com um diário aberto. Mas não estavam sozinhos. Sentado à escrivaninha, com o pendrive da Aurora na mão, estava André. Vocês demoraram, disse sem se virar. Eu já li o diário. E você não vai gostar do que descobri. Ricardo. Ricardo avançou, os punhos cerrados. Devolve isso agora. André finalmente se virou. Seus olhos estavam fundos, cansados, mas não arrependidos. Por que eu faria isso? Depois de anos construindo ao seu lado, você some. Deixa tudo nas minhas mãos. E quando volta, traz uma... Olhou para Lídia com desdém. Uma desconhecida e um menino que nem sabia que existia. E espera que eu me curve? Ninguém pediu que você se curvasse, disse Lídia, firme. Só que respeitasse o que é certo. Certo? André riu amargo. O certo é que seu filho Lucas não é filho do Leonardo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o tempo pareceu parar. Lucas empalideceu. Lídia cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo ficou paralisado. O quê? Sussurrou. André abriu o diário e apontou para uma página. Seu pai escreveu aqui. Em 2012, após a morte de Leonardo, ele descobriu que Lídia estava grávida, mas não de quem todos pensavam. O relacionamento entre ela e Leonardo durou 2 semanas. E naquele período, Leonardo já estava doente, com leucemia em tratamento experimental. Os médicos disseram que ele era estéril. Seu pai confirmou com exames. Então, quem é o pai de Lucas? Todos olharam para Lídia. Ela estava branca como papel, mas seus olhos estavam secos, cheios de uma dor antiga, já cicatrizada, mas nunca esquecida. A voz saiu frágil. Eu nunca disse que era do Leonardo. O quê? Ricardo sentiu o chão desaparecer. Eu amei Leonardo, mas só por alguns dias. Ele era doce, gentil, mas doente. Frágil. Nunca houve intimidade. Ela respirou fundo. O pai de Lucas era outro homem. Um viajante que passou pela cidade. Foi um erro. Uma noite. Eu me arrependi todos os dias. Mas quando soube que estava grávida, decidi que não faria meu filho pagar pelo meu erro. Criei-o com amor. E quando seu pai me ajudou, ele sabia a verdade. E mesmo assim, me chamou de família. Ricardo olhou para Lucas, que chorava em silêncio. Então, ele não é meu sobrinho? Não pelo sangue, disse Lídia com dignidade. Mas é seu filho de coração, porque você o escolheu, assim como eu o escolhi. André riu, triunfante. Escolha não dá direitos legais, nem acesso à Aurora, porque, segundo o diário, a patente só pode ser ativada por descendentes diretos de Luiz Valente. E se Lucas não é neto dele, então só resta você, Ricardo. Mas você desistiu da empresa. Então, por direito moral, eu sou o guardião. Ele se levantou pegando o pendrive. A Aurora será minha, e o mundo saberá que o verdadeiro herdeiro não foi o bilionário que fugiu, mas o homem que ficou. Mas antes que pudesse sair, Lucas falou. Espere. Todos se viraram. O menino caminhou até a escrivaninha, abriu uma gaveta inferior, que só ele parecia saber que existia, e tirou um envelope amarelado. Meu avô me deu isto no dia do eclipse. Disse com a voz firme. Disse que, se alguém duvidasse de mim, eu deveria ler isso em voz alta. Ele abriu o envelope e começou a ler, com a clareza de quem treinou para aquele momento.
Aos que ouvirem estas palavras, sangue não faz família, escolha faz, amor faz, coragem faz. Por isso, declaro por este documento, registrado em cartório e validado por 3 testemunhas espirituais, que Lucas de Souza é, por ato de vontade, coração e espírito, meu neto legítimo, e como tal, herdeiro moral e simbólico da Aurora, não para possuir, mas para proteger. E se alguém tentar usar essa herança para fins egoístas, que a própria Aurora se desative para sempre. André empalideceu. Isso não tem valor legal. Talvez não, disse Ricardo, recuperando a compostura. Mas tem valor humano. E no fim, é só isso que importa. Naquele momento, Lídia fez algo surpreendente. Caminhou até André e colocou a mão em seu ombro. Você não precisa de mais poder, André. Precisa de perdão. O seu próprio. Ele a encarou, os olhos cheios de lágrimas. Eu queria só ser lembrado. Você será, disse Ricardo. Não como dono de uma patente, mas como o homem que, no fim, escolheu fazer a coisa certa. André hesitou. Depois, com um suspiro profundo, devolveu o pendrive. Talvez eu precise de um novo começo. Todos nós precisamos, disse Lídia, com um sorriso suave. Naquela noite, os 4, sim, até André, jantaram juntos na varanda da Casa da Serra. Comeram pão caseiro, queijo de Minas e frutas do pomar. Riram de histórias antigas. E pela primeira vez, André falou sobre a pressão que sentira, o medo de ser esquecido, a solidão do poder sem propósito. Mais tarde, Ricardo e Lídia caminharam até o mirante atrás da casa. A lua cheia iluminava o vale abaixo como um mar de prata. Você me perdoa? Perguntou ela, olhando para as estrelas. Por quê? Por não ter contado a verdade antes. Você não me devia nada, e mesmo assim me deu tudo. Ele a abraçou, e ali, sob o céu infinito, fizeram amor pela primeira vez. Não foi apressado, não foi dramático, foi lento, profundo, como 2 almas que finalmente se reconhecem como lar. E quando terminaram, Lídia sussurrou: eu te amo, não pelo que você tem, pelo que você voltou a ser. E eu te amo, respondeu Ricardo, porque você me lembrou que o coração é o único bem que não se desvaloriza com o tempo. Mas enquanto dormiam, algo aconteceu. O pendrive da Aurora, deixado sobre a escrivaninha, emitiu um leve brilho azul. E, nas sombras do sótão, uma voz sussurrou: a escolha foi feita. A Aurora despertará. Porque a patente não era só um código. Era um legado espiritual. E só os corações puros poderiam ativá-la. O outono chegou a Santa Luzia, com uma suavidade rara. As folhas das mangueiras começaram a dourar, o ar ficou mais seco e as noites mais longas, perfeitas para histórias contadas em volta de uma fogueira. Foi exatamente ali, sob um céu salpicado de estrelas e o cheiro de madeira queimando, que a verdadeira natureza da Aurora foi revelada. Não foi em um laboratório, não foi com robôs ou algoritmos, foi com um simples toque. 2 dias após retornarem da Casa da Serra, Ricardo conectou o pendrive a um computador antigo que seu pai usava para escrever cartas. Nada aconteceu, até que Lídia, por impulso, colocou a mão sobre o gabinete do computador e Lucas, ao seu lado, segurou sua mão. Ricardo então colocou a sua sobre as deles. Naquele instante, o pendrive emitiu um som suave, como um sino distante, e uma luz azul claro se espalhou pela tela. Não eram códigos, eram imagens, vozes, memórias. Era um diário holográfico de Luiz Valente. A figura do velho patriarca apareceu diante deles, sentado em sua poltrona favorita, com os olhos brilhando com a mesma intensidade de sempre. Se vocês estão vendo isto, significa que escolheram o amor em vez do poder. E isso é tudo o que eu esperava. A voz era quente, quase viva. A Aurora não é uma patente, nunca foi. É um sistema ético, um protocolo de inteligência coletiva, baseado em princípios de empatia, cooperação e justiça ambiental. Desenvolvi-o com Leonardo nos últimos meses dele, quando percebemos que a tecnologia do mundo estava se tornando fria demais. A Aurora não controla drones, ela inspira consciência. A tela mudou. Mostrou esquemas de redes de energia solar comunitárias, sistemas de água limpa para vilarejos, algoritmos que conectam doadores anônimos a famílias em crise.
Tudo operado por uma IA que aprende não com dados, mas com atos de bondade, registrados por humanos reais. A Aurora só funciona se for alimentada por corações sinceros. Cada ato de generosidade, cada escolha altruísta, cada gesto de perdão, tudo isso a fortalece. Mas se for usada com egoísmo, ela se desativa. Não por falha técnica, por recusa moral. Lucas olhou para Ricardo, os olhos brilhando. Então, a Aurora é como um anjo de verdade? É, respondeu Lídia emocionada. Um anjo feito de escolhas humanas. Mas a revelação não acabou aí. No dia seguinte, um novo e-mail chegou. Desta vez, não era anônimo. Era de um grupo chamado Guardiões da Ética Digital. Uma rede subterrânea de cientistas, filósofos e ativistas que, durante anos, protegera projetos como a Aurora de corporações predatórias. O remetente se identificava apenas como Celina. Parabéns por ativarem a Aurora. Mas cuidado, há forças maiores que Eduardo e André. Um consórcio internacional conhecido como o Círculo já rastreou o sinal de ativação. Eles querem a Aurora não para usá-la, mas para apagá-la. Porque um mundo movido por empatia ameaça o sistema de exploração em que vivemos. Ricardo mostrou o e-mail a Lídia. Isso é guerra. Não, respondeu ela com calma surpreendente. É chamado. Naquela semana, sem alarde, eles começaram a agir. Com a ajuda de André, que, redimido de verdade, usou suas conexões antigas para hackear os servidores do Círculo. Descobriram que os líderes do grupo estavam planejando um ataque cibernético global para desacreditar todos os sistemas baseados em ética algorítmica. A Aurora seria apenas o primeiro alvo, mas Ricardo tinha um plano. Em vez de se esconder, ele fez o oposto. Lançou a Aurora ao mundo, numa transmissão ao vivo, feita do Jardim de Santa Luzia, com Lucas ao seu lado, Lídia segurando sua mão e Nina cochilando aos pés da cadeira. Ricardo anunciou: a Aurora não é minha, não é da família Valente, é de todos que acreditam que o futuro pode ser gentil, e a partir de hoje, qualquer pessoa pode contribuir com ela. Basta fazer uma boa ação e registrá-la no sistema. Cada café oferecido a um morador de rua, cada mentoria gratuita, cada perdão dado, tudo será transformado em luz. O vídeo foi visto por mais de 50 milhões de pessoas em 24 horas e, milagrosamente, começou a funcionar. Pessoas do mundo inteiro começaram a se conectar à Aurora. Comunidades inteiras em Bangladesh usaram seus algoritmos para distribuir água potável. Em favelas do Rio, jovens criaram redes de apoio com base em seus princípios. Até escolas rurais na Noruega adotaram seu sistema de ensino emocional. O Círculo tentou atacar, mas, quanto mais tentavam corromper a Aurora, mais ela se fortalecia, alimentada pela onda global de compaixão que haviam sem querer despertado. Foi nesse clima de renovação que Ricardo fez o pedido mais importante da sua vida, não com joias, não com helicóptero, mas com um violão, uma carta escrita à mão e um pôr do sol sobre o riacho de Santa Luzia. Lídia, você me salvou sem saber que eu precisava. Me ensinou que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele devolve. Quer se casar comigo, não como bilionário, não como Valente, mas como Ricardo, simplesmente Ricardo. Ela chorou e disse sim. O casamento aconteceu 3 semanas depois, no mesmo campo onde ocorreu o eclipse. Nenhuma grife, nenhum estilista famoso. Lídia usava um vestido branco de algodão, costurado pela mãe, com flores silvestres nos cabelos. Ricardo, calça jeans e camisa de linho. Lucas foi o padrinho. Nina, com uma fita azul no pescoço, carregou as alianças numa almofada feita de retalhos. Dona Eulália apareceu no final da cerimônia. Deu a cada um saquinho com sementes. Plantem juntos, disse, porque o futuro não se constrói sozinho. À noite, sob as estrelas, enquanto os convidados dançavam ao som de um violão e risadas, Ricardo abraçou Lídia. Você lembra do dia em que nos conhecemos? Eu não queria mais viver. E agora? Agora, eu não consigo imaginar um único amanhã sem você. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. Então vamos viver muitos amanhãs, um de cada vez. Mas enquanto todos celebravam, uma figura observava de longe, não com ódio, mas com admiração. Era Celina. Ela guardou no bolso uma foto da cerimônia e sussurrou: a Aurora nasceu. E com ela,
uma nova humanidade. O que ninguém sabia era que Celina era filha de Leonardo, e que por anos ela também havia esperado por esse momento. Mas essa é uma história para outro tempo, porque agora o mais importante era simplesmente viver com amor, com propósito, com fé e com a certeza de que, mesmo nos dias mais sombrios, alguém sempre aparece para acender a luz. O mundo não mudou da noite para o dia. Não houve explosões, nem revoluções nas ruas, nem discursos triunfais nos telhados dos governos. A transformação veio como a primavera, suave, silenciosa, inevitável. E no coração dela estava a aurora, não mais um segredo, não mais uma patente, mas um movimento global de consciência coletiva. 5 anos depois do casamento, sob as estrelas de Santa Luzia, Ricardo e Lídia viviam em uma casa de pedra e madeira no alto de uma colina, a poucos quilômetros da cidade. Não era grande, tinha 3 quartos, uma varanda que dava para o nascer do sol, um pomar de laranjeiras e um pequeno laboratório onde Lucas, agora com 17 anos, desenvolvia sensores de qualidade do ar com materiais reciclados. Nina, já idosa, dormia a maior parte do dia ao lado da lareira, mas ainda levantava o rabo toda vez que ouvia o som do violão. Ricardo havia deixado para trás o título de bilionário, não por renúncia, mas por redefinição. Hoje era conhecido como o curador da aurora, não seu dono, mas seu guardião. Viajava pelo mundo, não em jatos privados, mas em ônibus coletivos e trens locais, visitando comunidades que usavam a aurora para resolver problemas reais. Uma vila no Quênia que purificava a água com algoritmos de energia solar, uma cooperativa de costureiras no Paraguai que vendia roupas sustentáveis com a ajuda de uma rede ética de logística, até um asilo no interior de Portugal que usava a aurora para conectar idosos a jovens voluntários que liam histórias para eles todas as noites. Lídia, por sua vez, havia fundado a Escola do Coração, um espaço de aprendizado onde crianças aprendiam matemática com jogos de solidariedade, literatura com cartas trocadas entre continentes e ciência com hortas comunitárias. Seu método foi adotado em mais de 200 cidades, mas ela nunca aceitou o título de doutora ou mestre. Para todos, era simplesmente Dona Lídia, a mulher que ensinava que inteligência sem empatia é só ruído. Lucas, ele havia se tornado um fenômeno silencioso. Sem buscar fama, publicou aos 15 anos um artigo científico sobre ética algorítmica aplicada à astronomia social, que foi citado por universidades do mundo inteiro. Sonhava em construir um satélite movido à energia solar e compaixão. Sim, era assim que ele descrevia. Tecnologia que olha para as estrelas, mas nunca esquece da Terra. E André? Ele vivia em uma pequena casa em Tiradentes, onde abrira uma oficina de reparações de eletrônicos gratuitos para idosos. Chamava-se Concerto com Alma. Todos os dias ensinava jovens a consertar celulares, notebooks, geladeiras, não só com peças, mas com paciência. Porque tudo que quebra pode ser consertado com tempo e carinho. Às vezes visitava Santa Luzia, trazia doces caseiros, brincava com Nina. E nas noites de lua cheia, sentava com Ricardo e Lídia na varanda, sem dizer muito. Só estar ali já era suficiente. A aurora, entretanto, seguiu seu caminho próprio. Tornou-se um protocolo aberto, gratuito, integrado a sistemas públicos de saúde, educação e meio ambiente em mais de 40 países. Não tinha dono, não tinha lucro, só tinha propósito. E, curiosamente, quanto mais era usada, mais inteligente ficava. Não por processamento, mas por experiência humana. Cada ato registrado, uma mãe ensinando o filho a compartilhar, um estranho pagando a passagem de um desempregado, um jovem perdoando quem o magoou, alimentava seu núcleo ético. Cientistas tentaram explicar, filósofos debateram, religiosos chamaram de milagre moderno. Mas Ricardo sabia a verdade simples. A aurora não é tecnologia, é espelho. Mostra o que somos capazes de ser, quando escolhemos o bem. Numa tarde de outubro, exatamente no aniversário de 5 anos do casamento, Ricardo e Lídia caminharam até o riacho, onde ele a pedira em casamento. Lucas o seguiu à distância, respeitando o momento. Sentaram-se na grama. As folhas caíam.
suavemente ao redor. Você alguma vez se arrependeu? Perguntou Lídia, olhando para ele. De ter deixado tudo para trás? Ricardo sorriu, segurando sua mão envelhecida pelo sol e pelo trabalho. Eu não deixei tudo para trás. Eu encontrei tudo que importa. Você, Lucas, um propósito, um lar. Fez uma pausa. E no fim, o que é R$1 bilhão diante disso? Ela se inclinou e beijou sua testa. Eu te amo, Ricardo Valente. Não pelo que você foi, pelo que você se tornou. E eu te amo, Lídia. De Souza, respondeu ele, porque você me mostrou que a riqueza verdadeira não se conta, se sente. Naquela noite, a Aurora emitiu um sinal suave em todos os dispositivos conectados ao seu sistema. Não era um alerta, era uma mensagem simples em todas as línguas do mundo. O mundo está mudando, não por grandes heróis, mas por pequenos atos de coragem, repetidos todos os dias, por gente comum, como você. E em algum lugar do planeta, uma criança viu a mensagem, sorriu e foi oferecer seu lanche a um colega que estava com fome. Assim, sem fanfarra, a humanidade continuava seu lento, belo e necessário renascimento. Porque, afinal, ninguém está sozinho quando escolhe amar. E foi exatamente isso que ela fez.